Demorou um pouquinho, mas a Anvisa tornou obrigatória a retenção de receita para compras de canetas emagrecedoras. E isso muda um pouquinho, talvez na sua vida, talvez na vida de alguém que você conheça, mas com certeza na sociedade brasileira isso vai mudar bastante coisa. Eu deixei um certo mapa mental aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, mas antes eu vou começar corrigindo o G1, porque caneta emagrecedora é um termo equivocado, tá, pessoal? Nenhuma caneta consegue emagrecer ninguém por conta própria. A caneta pode ser um coadjuvante para que a pessoa venha a perder peso, mas a caneta não vai emagrecer ninguém sozinha. Para além disso, o análogo de LP1, como por exemplo o Ozempic, ele não surgiu para emagrecer ninguém, ele surgiu para tratar diabetes mellitus tipo 2. Depois cobriram-se alguns benefícios, como por exemplo em pessoas hipertensas. Então, não é como se ele só servisse para perder peso corporal, pelo contrário, esse termo está em definição equivocado, tá? Mas de qualquer maneira, vamos prosseguir, porque esse mapa mental tem bastante coisa bacana pra gente conversar. Pessoal, em resumo de óbvio, o que aconteceu foi que o Ozempic, que é atualmente da categoria de medicamentos classificado com a tarja vermelha, vocês já devem ter ouvido, tarja preta, tarja vermelha, etc., só deveria ser comercializado com a apresentação da receita. Eu nunca vi isso na minha prática de consultório inteira, tá? São 5 anos atendendo. Eu nunca presenciei alguém que não conseguiu comprar o Ozempic por conta da receita. Na prática, é comum que ela não seja exigida, exatamente o que a gente conversou agora, e por isso clientes sem o documento conseguem comprar os medicamentos. Pessoal, para mim, na minha percepção de mundo, ponto para a Anvisa, tá? Por alguns motivos. O primeiro deles, proteção contra o uso descabido. Nós vemos muitas pessoas utilizando-se do medicamento para estética. E, pessoal, isso tem uma coisa que a gente não faz a menor ideia dos efeitos, inclusive, pensando em metabolismo, é no uso voltado para a estética, porque nenhum cientista investigou o Ozempic sendo utilizado para reduzir um percentual de gordura de 12% para 10%, pelo amor de papai do céu. Quando a gente pensa na questão do emagrecimento, é a mesma situação. Por quê? Porque a gente pode pensar no emagrecimento para um indivíduo com obesidade, por exemplo, que sim, já é muito robusto nas evidências científicas atuais, mas a pessoa que quer perder 2 quilos para descer na praia em dezembro, a pessoa que quer perder 3 quilos para descer na praia em janeiro, pelo amor de papai do céu, a gente não faz a menor ideia dos potenciais efeitos ou não metabólicos do Ozempic, por exemplo, em indivíduos como esses, porque ninguém estudou isso. Então, não é para você pensar, imaginar a possibilidade de você utilizar um medicamento como esse para esses quesitos, justamente porque, inclusive, não sabemos os potenciais efeitos que podem acabar ocorrendo nesse pretexto, tá? Para além disso, pessoal, nós temos aqui uma certa proteção contra a falta de produto. Por quê? Porque a partir do momento em que as pessoas estão cada vez mais utilizando-se do medicamento para perder 2 quilos para descer na praia, para reduzir o percentual de gordura de 12 para 10%, de 15 para 12%, a gente está favorecendo com que pessoas diabéticas, hipertensas, obesas, pessoas que de fato demandem, precisem daquela substância, que elas tenham acesso dificultado. Por quê? Vocês concordam comigo que ainda que a indústria fature talvez bilhões de reais com esse medicamento atualmente, existe um limite de produção. Então, muito possivelmente, as pessoas que mais precisam seriam justamente, com a falta da regulamentação, algumas das mais afetadas. Exatamente porque pode faltar medicamento para elas, porque outras pessoas estão comprando para conseguir descer para a praia com shape melhor, ou coisa parecida com isso. Então, ponto também positivo para a gente conseguir aqui analisar em relação a essa regulamentação. E, além disso, nós temos uma proteção contra possíveis problemas. A gente conversou um pouquinho sobre os problemas metabólicos e eu até deixo um ponto de interrogação aqui, porque eu não sei, mas a grande verdade é que a ciência não sabe os potenciais efeitos metabólicos em pessoas que se utilizam novamente desse medicamento para usos para os quais eles não foram investigados, analisados e estudados. Então, a gente não pode afirmar que um indivíduo não vai sofrer um prejuízo metabólico utilizando-se disso para reduzir o percentual de gordura de 10 para 8%, uma vez que ninguém estudou isso. As pessoas utilizam, ou na verdade estudam o Ozempic para o uso, por exemplo, voltado para obesidade, por exemplo, voltado para diabetes mellitus tipo 2. Nós temos alguns outros problemas, como por exemplo a perda de massa muscular, que pode naturalmente ocorrer se o indivíduo está utilizando e majoritariamente aquela pessoa sem instrução tende a sofrer ainda mais com isso. Por quê, pessoal? A perda de massa muscular é um processo extremamente comum aqui na prática de consultório, no dia a dia, em pessoas que simplesmente erram o seu planejamento alimentar para uma quantidade calórica demasiadamente baixa.
Então, se você tem um gasto X e você passa a consumir muito menos calorias do que aquele gasto, principalmente para indivíduos já mais condicionados, indivíduos com percentual de gordura ok, você aumenta muito a sinalização para catabolismo muscular. Isso significa que o indivíduo que está utilizando o Ozempic, por exemplo, que é um medicamento que por característica aumenta muito a saciedade, reduz muito o apetite, reduz muito a fome, esse indivíduo está muito mais propenso a fazer uma restrição calórica muito abrupta e muito agressiva. Para o indivíduo obeso, excelente, o risco-benefício vai ser muito menos prejudicial, até porque esse indivíduo, por mais que muitas pessoas digam que não, esse indivíduo tem sim uma quantidade bem significativa de massa livre de gordura. Além disso, o fato de ele ter ali uma quantidade de massa de gordura corporal muito significativa no corpo faz com que esse cidadão ele esteja muito mais protegido contra a perda de massa muscular, porque o nosso corpo prefere majoritariamente retirar gordura de tecido em detrimento à massa muscular. E depois, conforme esse condicionamento vai melhorando, a gente vai ficando mais propenso a perder mais massa muscular. Por isso que, de novo, se você já é condicionado e você entra com uma restrição calórica muito agressiva, você vai perder massa muscular sem o uso de qualquer medicamento. Imagina se você coloca uma substância, um medicamento que vai potencialmente tirar tanto sua fome que você vai deixar essa restrição calórica mais agressiva. Você vai acabar perdendo muita massa muscular. Isso pode ser potencialmente prejudicial no quesito estético, mas também em relação à funcionalidade. Principalmente se você utilizar isso a médio e longo prazo, você pode ter um grande problema em relação à massa muscular, que é o tecido que gera potencial contrátil, é o tecido que permite com que eu consiga levantar essa cadeira através da força do quadríceps, é o tecido que permite com que eu consiga pegar aqui a minha garrafa com potencial de contração. Tudo isso são fatores que estão presentes nessa nossa rotina. E a gente também, é claro, precisa ter alguns pontos de atenção. Eu, sinceramente, não acredito que a gente tenha só um mar de flores nessa alteração, até porque quando a gente pensa no aumento burocrático da questão da aquisição do medicamento, por exemplo, a gente acaba ficando um pouco mais propenso a falsificações de produto, uma vez que, principalmente aqueles indivíduos que possam ter mais dificuldade de acesso, então aquela pessoa que potencialmente mora numa zona mais rural e que talvez tenha mais dificuldade para conseguir acessar, inclusive um médico para conseguir essa receita, ela pode acabar perguntando para alguém ou entrando num marketplace, no Facebook, coisa parecida, e comprando produto falsificado, produto de qualidade extremamente duvidosa e que talvez acabe prejudicando, inclusive, a saúde dela. Então a gente vai precisar ficar muito de olho nisso. Eu não acho que, novamente, a gente só tenha pontos positivos, mas eu acredito que a gente tem muito mais pontos positivos do que negativos. É por isso que eu considero isso um ponto de atenção. Não acho que isso deveria limitar, por exemplo, o que foi a mudança que a Anvisa fez recentemente. E além disso, pessoal, nós temos a desinformação por falta de orientação médica, quase que linkado aqui junto com as falsificações. Por quê? Porque o indivíduo que vai ter dificuldade para, por exemplo, acessar um médico, ele pode sim acabar procurando alguém que não somente tem um contato duvidoso em relação à compra do medicamento, como também forneça orientações completamente equivocadas. Isso, infelizmente, é muito comum no mercado underground, onde as pessoas que vendem os produtos falsificados ou produtos que não são necessariamente com a qualidade já comprovada de procedência, esses indivíduos, além de venderem esses produtos, eles também fornecem informações extremamente desencontradas com a realidade científica, até porque o foco dele maior é vender, ele não está preocupado necessariamente com a sua saúde, por exemplo. Então, para ele, se ele contar para você que o Ozempic é bom para reduzir 12 para 10% de gordura corporal, e você está na emoção, você acreditar nele, ele não tem nenhum tipo de vínculo com você, provavelmente ele vai sumir depois dessa compra. Então são pontos de atenção, até numericamente dá para perceber que as vantagens, os pontos para a Anvisa são muito maiores do que os pontos de atenção, mas eu acredito que sim, a gente precisa ficar atentos a alguns desses pontos aqui para a gente não perder de vista coisas que naturalmente acontecem, a gente já teve um histórico anterior em relação a isso também com outros medicamentos, tá? De qualquer forma, essa foi a avaliação aqui do que a Anvisa trouxe de proteção, vamos assim dizer, para o mercado brasileiro. Particularmente achei uma medida extremamente benéfica e que eu acredito que a gente vai começar a colher frutos muito em breve em relação a isso.